Neste mês de junho, mais precisamente na próxima semana, no dia 20, sexta-feira que vem, é comemorado o Dia Nacional do Vigilante. Aliás, um termo que em breve pode inclusive sair do noticiário, ou pelo menos ser utilizado de uma outra forma. Um projeto de lei na Câmara Federal extingue a nomenclatura vigilante para utilizar a figura do agente de segurança privada. Mas claro que os desafios continuam sendo os mesmos e que também fizeram, no final do ano passado, o presidente Lula sancionar com alguns vetos um projeto de lei que institui o Estatuto da Segurança Privada e da Segurança das Instituições Financeiras. Assuntos que nós vamos tratar nesta quinta-feira, 12 de junho de 2025, com a nossa convidada presente aqui nos nossos estúdios, dentro do Complexo de Comunicação, João Jorge Saad. O Manhã Bandeirantes traz nesta edição a Delcy Soares, que atua na segurança privada há mais de 30 anos, é diretora da Escola Paulista de Formação de Vigilantes há 28 anos e presidente da Associação Brasileira de Cursos de Formação e Aperfeiçoamento de Vigilantes. Delcy, muito obrigado por atender o nosso convite. Seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui nos nossos estúdios. Muito bom dia para você. Obrigada a você, Heitor. Obrigada, Nath. Obrigada pela sua oportunidade de estar aqui falando, nessa rádio tão importante aqui na nossa região. Hoje, quais são os principais desafios para se ter a formação de um vigilante e o trabalho por ele realizado como, em breve, um outro termo que será o de agente de segurança privada? Acho que hoje os principais desafios é a qualificação, né? A gente está passando por uma modernidade, juntando aí a tecnologia junto à segurança privada. Então, hoje, o grande desafio, acho que é mais a união da tecnologia. Agora, já falando então, em relação à nova legislação, hoje está englobando todo, né? Antigamente, nós tínhamos só a segurança privada. Hoje, nós estamos trazendo aqui para a nossa atividade também a segurança eletrônica. Acho que os nossos desafios serão mais nesse sentido, porque a tecnologia está avançando bastante e a gente tem que adequar e qualificar os nossos alunos para essa nova realidade aí do trabalho dele à frente. Vou pedir só para você aproximar um pouquinho o microfone para quem está conosco também no FM 85.7 acompanhar esse nosso bate-papo. O que mudou diretamente com a instituição do Estatuto da Segurança Privada e da Segurança das Instituições Financeiras, como foi publicado no final do ano passado pelo governo? Nós tínhamos uma legislação, a Lei 7.102, que ela vinha do ano de 83, quando ela foi... A segurança privada, na verdade, ela começou a existir em razão dos bancos, pela necessidade que os bancos tinham de fazer aí a segurança. Então, foi como a segurança pública não atendia esse segmento, então acabou existindo, acabou tendo a Lei 7.102 para atender os bancos. E com o tempo, né, com o longo do tempo, com o crescimento do país, com o crescimento das agências, com o crescimento das indústrias, foi-se colocando esse atendimento da segurança privada também para outras atividades. Então, nós tivemos aí desde 83 uma lei que nós estávamos, vinha o crescimento, nós tivemos o crescimento populacional, nós tivemos o crescimento populacional das cidades, né, o crescimento das cidades. Junto com isso vieram algumas outras atividades, além de banco, nós começamos aí a criação das indústrias, e nós tínhamos aí uma legislação com o tempo desatualizada. E já há alguns anos a gente vinha lutando aí para que fosse atualizado, porque quando iniciou-se em 83, nós tínhamos atividade de segurança privada, somente a segurança privada com a atividade das empresas, né? A gente tem uma diversificação, nós temos o transporte de valores, são várias atividades, a segurança privada, o transporte de valores, a segurança pessoal privada, a escolta armada. E há alguns anos, né, criaram-se essas atividades, nós não tínhamos dentro da legislação algo mais definido. E era uma luta constante. Depois de tantos anos, nós tivemos aí o ano passado, finalmente, o Estatuto da Segurança aprovado, e nós tivemos aí a Lei 14.967, né, o atual Estatuto da Segurança Privada. Com essa regulamentação, nós tivemos uma grande mudança, né? Uma das principais mudanças é que nós tínhamos aí, para atender essa população, essa atividade,
muito se usava o trabalho dos policiais dos GMs, né? E isso a gente chamava, nós tínhamos aí uma nomenclatura de empresas clandestinas, né? Embora a gente fizesse aí várias denúncias, né, que nós temos um órgão regulamentador, que é a Polícia Federal, só que não era possível fazer nada, você só poderia fazer uma autuação e aquilo acontecia na parte administrativa. Hoje, com o estatuto, é proibido, é crime fazer esse tipo de serviço que não seja através de uma empresa regularizada e regulamentada pela Polícia Federal. Que é o famoso bico, né? O famoso bico. Então, hoje, desde setembro, né? Ontem até saiu um noticiário no dia 9, na Folha de São Paulo, muito importante, né? Um artigo sobre isso, de que agora realmente é crime. Então, desde setembro já é crime fazer o bico, né? Porque a gente entende a necessidade aí dessa complementação de renda, mas isso tem que ser feito através da segurança privada, através de um profissional treinado para fazer esse tipo de serviço, e isso é o vigilante, que é a segurança privada que nós temos aqui hoje no Brasil. Conosco aqui também nos nossos estúdios a jornalista Nath Luquezzi. Hoje estamos recebendo a Delcy Soares, a primeira mulher a assumir a presidência da Associação Brasileira de Cursos de Formação e Aperfeiçoamento de Vigilantes. Bom dia para você, Nath. Bom dia, Heitor. Bom dia, Delcy. Seja bem-vinda. Queria falar um pouquinho sobre a ampliação do controle sobre armas. Existe alguma mudança nessa nova legislação? Para nós, para a empresa de segurança, não, porque é dividido, né? A segurança privada, embora seja o mesmo órgão regulamentador hoje, a Polícia Federal, né? Sim. Até então a armas era por parte do Exército, hoje ela está vindo, né? Agregando aí a Polícia Federal, é mais um segmento dentro das nossas instituições, mas isso é um trabalho mais junto aí do Sinarme, né? Para a nossa atividade, não. A nossa atividade, ela tem os armamentos específicos para ser usado, né? Que é os armamentos 38, 380, calibre 12. Somente esse armamento é que a gente pode ser utilizado na segurança privada. Delcy, nos últimos anos a gente viu uma série de ocorrências de ataques a caixas eletrônicos e principalmente a carros de transportes de valores pelas rodovias que cortam a região de Campinas. A gente sabe que essa é uma área muito sensível, saída fácil para Anhanguera, Bandeirantes, Dom Pedro, Santos Dumont, várias rodovias e muitas empresas de transportes de valores. Isso de alguma forma preocupou também o setor? E como é a formação de um vigilante que acompanha um carro de transporte de valores na sangria de uma empresa ou no transporte para um caixa eletrônico? É uma formação parecida, próxima, com técnicas de polícia militar, de guarda municipal? É uma formação específica, né? O aluno, o profissional da área de segurança, que hoje nós somos profissionais da área de segurança, o vigilante, ele faz primeiro o treinamento principal, né? Ele se forma como vigilante. Depois ele passa pela formação de especialização. Para trabalhar no transporte de valores, a gente precisa do curso de especialização. Evidentemente que são treinamentos diferenciados. É muito mais técnico, né? A gente trabalha muito mais o treinamento. A atualização do vigilante ela é obrigatória a cada 2 anos, porém, no transporte de valores, a gente é feito, as empresas praticamente treina a cada 6 meses, a cada 6 meses com a gente, mas dentro da empresa é regular, é mensal esse treinamento. Então, existe mais especificação, mais treinamento em relação a essa atividade. Vamos falar agora um pouquinho da Delcy. Você é uma mulher à frente aí há quase 30 anos, mais de 30 anos. O que te motivou a procurar essa área, a iniciar nessa área? E hoje eu acredito que você, estando no patamar que você está, você inspira outras mulheres a também seguir nessa área. Eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória. Olha, eu acabei vindo para a segurança privada, eu sou formada em Direito, né? E acabei indo para uma empresa de segurança aqui em Campinas. E, na verdade, a minha atuação dentro da empresa era mais como advogado na área trabalhista. Com o tempo ali, com alguns anos de convivência, aí nós tivemos ela era uma empresa que dependia da regulamentação, do regulatório da Polícia Federal. Como eu acabei tendo que fazer esse trabalho junto à regulamentação da empresa, fui me apaixonando, né? E essa paixão, hoje, fiquei alguns anos lá, e segurança é uma coisa envolvente,
porque a cada dia, ela não é uma coisa estática, todo dia ela tem uma movimentação, todo dia acontece uma novidade. Então, essa necessidade de aprendizado diário, né? Acho que acabei me envolvendo com isso. Aí, com o tempo, acho que a área de educação, né? Eu vim da área de direito, então acho que a área de educação também, que formar um profissional da área, né? Formar um vigilante, não é só habilidade, não é só o armamento, né? Eu acho que a gente forma um profissional, você dá oportunidade para uma pessoa ter uma profissão, você acaba sendo uma educadora. Então, acho que isso foi o grande desafio, o grande momento da minha vida de transformação, partir para a área de educação. E aí, em 96, acabei abrindo a Escola Paulista de Formação de Vigilantes. Queria aproveitar esse gancho de formação do profissional, porque o vigilante ele está nas portarias, ele está num shopping center, num espaço particular, e muitas vezes ele é mais do que alguém responsável pela segurança, alguém que também atende o público, que tira dúvidas. Há uma preocupação também com essa formação desse profissional para que ele seja educado com as pessoas, para que ele tenha o cuidado de saber como conversar, além de ficar de olho também na parte da segurança em si? O profissional da área de... Nós somos uma segurança preventiva, né? Quando a gente fala preventiva, a gente prevê tudo, não só o patrimônio. A primeira coisa é a vida, né? E também o patrimônio. Mas a gente tem, sim, uma abordagem diferente para esse contato, né? Porque eu falo que hoje... cada lugar que você chega, o primeiro que nos atende é o nosso vigilante, né? Então, assim, ele passa por uma formação. Hoje, inclusive, com essas mudanças dentro do nosso setor, nós temos, inclusive, maior parte, 20% das nossas matérias é direcionada a direitos humanos, né? Então, direitos humanos hoje é uma matéria fundamental, porque requer o atendimento, a abordagem, a comunicação. A comunicação hoje do vigilante é muito importante, porque ele que faz o atendimento. Mas a gente faz muito essa mudança, o treinamento, e passa na formação esse conteúdo, né, de direitos humanos e comunicação. Inclusive, hoje, a própria escola, a maior parte das escolas, hoje a Escola Paulista também nós temos que ter o selo de sem preconceito, que é uma das falas que a gente mais tem hoje que passar para os nossos alunos. Então, a gente acaba instruindo para todos esses tipos de atendimento, porque são diversos, né? O atendimento de um banco é de um jeito, o atendimento de um shopping é de outro, o atendimento de um aeroporto é outro. Hoje a gente tem portos e aeroportos, então a gente tem diversas atividades. Você fala que hoje o vigilante praticamente é como se fosse um direito, né? Você tem várias especializações, então cada posto de serviço ele tem que ser treinado para aquela função, né? Não adianta você só formar, porque a gente faz o básico. Aí depois ele vai fazer as especializações para trabalhar dependendo do posto de serviço. Então, um hospital que requer muito mais dele, né? Acho que é um grande desafio para o vigilante, talvez seja mais a parte da saúde, né? Os lugares que eles atendem. Então, a gente tem, sim, as especializações para cada atividade deles. E como que a tecnologia, a inteligência artificial está chegando também nessa profissão? Quais que são as habilidades desse profissional também para um futuro não muito longe, não muito distante, né? O futuro do vigilante é agregar a tecnologia. Nós tivemos, inclusive, estamos tendo, né, em São Paulo, a ExpoSec. Eu estive lá na quarta-feira, dia 10, já vendo as modernidades, as novas tecnologias. O reconhecimento facial, tudo vai integrar. Hoje, tudo integra, né? Tudo integra a segurança privada. Não, assim, evidentemente que o humano é necessário. Sim. Isso a gente nunca vai perder, né? Mas agregado a essa formação, a gente está vindo, sim, a inteligência artificial, a gente está vindo a tecnologia, até porque hoje a gente tem as câmeras, né, que nos ajuda. Isso é um complemento para o vigilante dentro do posto de serviço. Eu falo que ele faz parte, ele é um outro, são vários olhos, né? A câmera hoje são vários olhos do próprio profissional da área de segurança, do vigilante. Então, assim, a tecnologia está vindo, a gente já está se atualizando em relação a isso. Com essa nova legislação, a 14967, nos trouxe aí a segurança eletrônica, né? Que a segurança eletrônica, se você for pensar 10 anos atrás, ela não tinha essa intensidade que é hoje. Então, hoje, a própria legislação nos trouxe aí a segurança eletrônica integrada à segurança privada, porque ela era separada. A segurança privada
é uma atividade, segurança eletrônica hoje era outra. Hoje ela está integrada, hoje faz parte, tudo está integrado hoje. Então as duas seguranças hoje passam a fazer parte de uma mesma regulamentação, de uma mesma fiscalização da Polícia Federal, que até então a eletrônica também ela não era fiscalizada pela Polícia Federal. Hoje, depois dessa legislação, depois da aprovação do estatuto, ela é obrigada a também ter a autorização de funcionamento da Polícia Federal, igualmente uma segurança privada. Então, a eletrônica hoje, eu não posso hoje, qualquer empresa abrir e vender as câmeras ou fazer o monitoramento. Hoje é obrigatório ter a autorização da Polícia Federal e é obrigatório passar por um treinamento junto às escolas de formação de vigilantes. Nós estamos conversando com Delcy Soares, que atua na segurança privada há mais de 30 anos, diretora da Escola Paulista de Formação de Vigilantes há 28, e que há 2 anos preside a Associação Brasileira de Cursos de Formação e Aperfeiçoamento de Vigilantes. Houve muito preconceito por você ser mulher nessa área. Na segurança pública a gente sabe que delegadas enfrentam algumas resistências ainda, policiais militares femininas estão ganhando cada vez mais espaço. Na segurança privada, em 30 anos, houve também esse avanço ou ainda há muito preconceito? Eu comecei aí há mais de 30 anos, né, 32 anos, quase 33, e eu também fui a primeira mulher a ter uma escola de formação de vigilantes, porque essa é uma atividade totalmente masculina e ela vem de uma área militar. Então, normalmente, são ex-militares que têm escola de vigilantes. A própria empresa de segurança, a maior parte, são de ex-militares. Então, assim, no início é um pouco difícil, mas eu não tive nenhuma resistência, até porque em 2000, já em 2000, comecei a participar do sindicato, né? Hoje eu também sou da diretoria do Sindicato das Empresas de Segurança do Estado de São Paulo, faço parte também lá. Não tive, pelo contrário, fui muito bem acolhida, mas existe um olhar, mas dentro da minha área, do meu segmento, não. É evidente que uma mulher é sempre diferente, né? Você vê, nós estamos aí com 40 anos, mais de 40 anos da segurança privada, e não se via falar em uma presidente, né, de uma instituição como essa. Ainda mais como a BCFAV, que é uma instituição, ela é nacional, né? Eu atendo hoje 325 escolas no país, regionalizadas, né? Cada estado com o seu diferencial. Então, é um desafio muito grande, ainda mais por eu ser mulher. Exige muito, mas não tive nenhuma resistência, até pelo contrário. Hoje a gente está trazendo, cada dia mais mulheres estão atuando no nosso segmento. E tem alguma diferença no período da formação? É tudo igual? A gente até comentou nos bastidores que está quase igual ali entre homens e mulheres. Por que você acha que teve essa crescente, esse interesse das mulheres também nessa área? Por vários motivos. Primeiro que a profissão é uma profissão... O vigilante é uma profissão, é a única profissão no Brasil que exige uma atualização a cada 2 anos. Então, ela já tem uma diferencial. Acho que a chegada das mulheres é a oportunidade que ela tem para um trabalho com uma rentabilidade boa. Né? Até então, a gente tinha uma escolaridade, hoje é o ensino fundamental, então dava mais oportunidade para a mulher exercer essa atividade. E também, em determinados postos de serviço, a mulher tem uma identificação melhor com o trabalho, né? Principalmente quando a gente fala em comunicação, em atendimento, a mulher tem uma identificação melhor, ela entrega um resultado diferenciado. Então, acho que cada dia mais a mulher está chegando, está tendo, sim, mais espaço na área de segurança, na segurança privada. Hoje, né, como eu falei, a mudança nossa, a gente fala do profissional do agente de segurança, mas nós já somos hoje profissionais da área de segurança, né? Embora ainda tenha a nomenclatura de vigilante, nós somos hoje profissionais da área de segurança. Foi um grande ganho que a gente teve aí recentemente. Então a mulher está chegando para agregar mais ainda o nosso trabalho aí, é tão necessário, né, para a sociedade. Sim. Nosso Manhã Bandeirantes conversou com a Delcy Soares, atuando na segurança
privada já há 32 anos, diretora da Escola Paulista de Formação de Vigilantes e presidente da Associação Brasileira de Cursos de Formação e Aperfeiçoamento de Vigilantes. Em breve vai ter que mudar a sigla da associação também, né? Para segurança privada. Segurança privada. Delcy, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Foi um prazer ouvi-la. Bom trabalho para você. Obrigada. Eu agradeço a oportunidade de estar aí. Eu quero posso aproveitar aí, nós estamos aí do Dia do Vigilante, né? Só para fazer aí dar os parabéns a esse grande profissional que tanto nos ajuda e nos protege, né, diuturnamente aí para nós, na nossa sociedade. Obrigada a todos. Obrigada a vocês. Nós que agradecemos a Delcy Soares, presente aqui nos nossos estúdios.